Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo certo. Bem? Bom, obrigado aí pela participação e disponibilidade para a gente bater um papo aí com a nossa turma de convidados. Tem um pessoal que está aí com a gente desde segunda-feira, já acompanhando todos os dias do evento do planejamento de marketing, alguns novos que a gente está identificando aqui. Então, chegando só para hoje para falar de inbound. Então, para quem é novo e está aqui com a gente pela primeira vez nessa semana, o Bootcamp ele é uma ideia que surgiu da equipe de fazer um evento durante a semana focado em planejamento de marketing para 2021, considerando que as empresas estão nesse momento agora de pensar no que fazer, quais ações serem realizadas. E aí foi criado cada dia um tema, né, de acordo com o que a gente considera como relevante para uma estratégia digital. Primeiro falamos de planejamento de marketing, no segundo dia falamos sobre estratégia de marketing de conteúdo, no terceiro dia sobre design, hoje falamos sobre estratégia de inbound marketing e amanhã, para fechar a semana, a gente finaliza com a estratégia sobre ações de integração para marketing e venda, né, como criar um plano para isso. Então a gente considerou uma semana aí de muito conteúdo bem preparado pela equipe da Ultimarketing. Então hoje, como eu disse, o tema vai ser inbound, estamos aqui com 2 especialistas aqui da Ultimarketing para tratar desse assunto. Então, para iniciarmos as apresentações, primeiro, Eric, bem-vindo aí ao webinar. Eric está com alguma base de equipe aqui da Ultimarketing, trabalha com algumas ações direcionadas para inbound, com uma experiência bem alta aí. Bem-vindo, Eric. Obrigado, Alexandre. Boa tarde para o pessoal que está assistindo também. Obrigado pela oportunidade. Vamos conversar um pouquinho sobre inbound hoje. Isso aí, muito bom, é um ótimo tema, inclusive. E o Diego, que também está na Ultimarketing há um tempo já, tem uma boa experiência com inbound, atende alguma base também específica de cliente, e tem experiência tanto com inbound quanto o desenvolvimento, né, Diego? Então, inbound completo com a tecnologia junto. Bem-vindo. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo aí. Vamos lá para mais um bate-papo aí. Espero que seja rico. Isso eu tenho certeza que será. Então, vamos lá. Então, já vamos começando aí com o que importa, que realmente é falar sobre o planejamento de marketing e o inbound marketing dentro desse planejamento, né? Então, a gente sabe que realmente para pensar em geração de lead, geração de oportunidade, o inbound marketing ele se torna essencial, né, dentro de um processo de marketing, de uma área de marketing, dentro de um planejamento, e principalmente quando a gente fala no mercado B2B e tecnologia. Né, sabendo que o inbound ele não vai gerar um volume tão alto, mas ele gera uma quantidade alta de oportunidade que é qualificada para que o time comercial consiga trabalhar. Né? E para trabalhar uma estratégia de inbound, usamos isso internamente e faz parte da metodologia que é o funil, é utilizar o funil de marketing, né, com todas as etapas. E aí, pensando num planejamento para as empresas que estão aqui participando com a gente hoje, o que vocês sugerem que as empresas devem pensar, entender e estruturar um funil? Como que eles podem fazer isso? Eu acho que a primeira parte é entender o que é esse funil, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais características do inbound marketing, né? É como você falou, a questão do inbound é atrair um público que seja qualificado e ter uma relação ali de atração. Então, né, é permitir que o seu público vá até você para que você eduque, para que você qualifique esse público e crie uma relação ali, né, de fidelização. E são essas etapas, justamente, que vão definir mais ou menos o que é o nosso funil de marketing. Porque a gente começa ali atraindo, né, que é quando a gente transforma essas pessoas que estão navegando, os usuários, em visitantes. Então, a gente converte. Então, a gente está transformando, começando o nosso relacionamento ali, a nossa qualificação, né, transforma em leads, continua convertendo, relacionando para transformar em oportunidades até chegar o momento da gente conseguir fechar a nossa venda. Então, acho que ter esse funil claro, entender essa relação de como a gente começa, uma base maior, e vai educando, vai qualificando, até a gente ter algo mais específico, que é qualificado e ideal para o nosso negócio, é o ponto de partida. Que a partir daí a gente consegue estabelecer as metas dentro do que é o nosso próprio negócio, das necessidades que a gente tem dentro do nosso negócio. Legal. E aí, estamos pegando um pouco até com o que já foi falado durante essa semana, quando a gente fez o primeiro dia que falou do planejamento, falou-se muito de criação de persona, fazer um setup ali inicial com persona, plano editorial, ICP, MQL, enfim, definir análise SWOT, definir essa estratégia. Então, com base nesse setup, com esse planejamento, cria-se o funil para começar a movimentar o funil com esse planejamento já definido, é isso?
Exatamente. Todas as informações que a gente pega ali na fase do setup, né, são importantes para o funil rodar. Não tem nenhuma informação que se perde, é tudo importante, e o foco realmente é fazer com que o lead percorra o funil da melhor forma possível. Isso. E até com essas informações a gente consegue justamente personalizar e qualificar a nossa comunicação. Porque antes da gente começar a comunicar, a gente precisa conhecer o nosso público, saber o que a gente espera do nosso negócio, então quais são as nossas metas de negócio, que a gente busca de cliente, de oportunidade, e isso é o que a gente já viu até nos outros dias aqui da nossa semana, que vem desde o setup, dessas reuniões de fazer o SWOT, ver qual é a nossa persona, qual é o nosso cliente ideal, e então começar a estruturar as etapas do funil. Quais são essas etapas? O que a gente pode considerar em cada etapa? Você falou aí de atrair, converter, né, de relacionar e tudo mais, mas o que pode fazer de ação em cada etapa para a gente poder estruturar um funil? Depois de estruturar, o que a gente faz em cada ação? Então, a gente começa o nosso funil ali pela etapa de atração, né? É quando a gente realmente vai possibilitar que as pessoas conheçam e descubram o nosso negócio, né? E aí tem algumas estratégias que são as mais comuns e são as mais recomendadas. Então, a primeira seria a gente utilizar bastante as redes sociais, porque, querendo ou não, as pessoas que vão tomar decisões, as pessoas que vão ter contato com o nosso negócio estão utilizando as redes sociais são uma vitrine muito importante para o nosso negócio, onde a gente estabelece bastante dessa comunicação. Com o pessoal de CS, já falou na nossa semana também, não necessariamente vai ser o que te gera mais oportunidades de negócio, mas é uma vitrine importante até porque você estabeleça quanto marca. Então, ter redes sociais, no meio B2B, por exemplo, ter LinkedIn é importante. As outras redes acabam também, né, Facebook, em alguns casos Instagram. É importante a gente ter também estabelecida a nossa estratégia de SEO. Isso é muito importante, isso foi bastante debatido pelo nosso pessoal de conteúdo, mas é importante que a gente tenha estratégias para estar bem ranqueado ali nos motores de busca, para que a gente seja sempre relevante, porque o usuário esteja buscando em relação aos temas que a gente trabalha, aos nossos produtos, aos nossos serviços. Então, isso vai desde os conteúdos que a gente cria até a maneira que a gente organiza palavras-chave no nosso site, por exemplo. Falando em conteúdo, essa é outra etapa importante, que é ter os nossos blogs, né? Onde a gente vai disponibilizar textos, onde a gente pode também disponibilizar alguns materiais ricos ali, focado em conversão, que é para nossa, pensando mais na nossa próxima etapa, né? Então, a gente pode trabalhar bastante material rico, como e-book, infográfico, que eu imagino que a gente ainda vai se aprofundar mais nessas etapas, e também estratégia de ads. A gente não pode descartar a estratégia de ads, são formas de atrair também, seja Google Ads, então, para aparecer ali nos serviços do Google, ou nos motores de busca mesmo. Social Ads também é bem importante, então, LinkedIn Ads, dependendo do segmento do negócio e da necessidade, pode investir em ads de Facebook também, de Instagram. São algumas das estratégias que estão ali para atrair as pessoas, né? São o que a gente considera mais o topo do funil. Como o Eric pontuou, né, a parte de atração ali é onde a gente mostra quem a gente é, né? Tem várias frentes, mas basicamente a gente mostrar que a gente está presente digitalmente. E atrair pessoas, principalmente para o nosso site, né? Mas ser diversos tipos de conteúdo. A partir daí, né, o segundo passo é transformar esses visitantes, essas pessoas que estão conhecendo a gente, as pessoas que estão visitando o nosso site, em leads, né? Que aí passa pela estratégia de conversão. O que pode ser uma estratégia de conversão? Basicamente é qualquer tipo de forma de captação de um contato daquele visitante, que transforma aquele visitante essencialmente em um lead. E isso pode ser tanto um formulário solto no site, um formulário de contato, quanto uma inscrição em newsletter, pode ser também um pop-up, mas principalmente, né, no inbound marketing, a principal frente são as landing pages. O que são as landing pages? Né? São páginas separadas do site, que a função específica delas é captar esse lead. Mas não só isso, né? A função delas é captar o lead, mas oferecendo alguma coisa em troca. Então, a gente tem uma página ali que a gente está ofertando alguma coisa, essa oferta pode ser tanto de material rico, né, como o Eric pontuou, mas pode também ser uma inscrição num webinar, pode ser também um pedido de trial, caso você tenha uma ferramenta que seja ofertando, pode ser também um agendamento de reunião, né? Então, todos esses tipos de materiais a gente foca nas landing pages e é uma relação ganha-ganha, né? É importante pontuar aqui que
não adianta a gente ofertar qualquer coisa, não é só tudo pela conversão, é uma troca. Então, cai muito na nossa estratégia de conteúdo, né? A gente oferece um conteúdo rico, é um conteúdo que tem que fazer valer a pena, que o lead tem que enxergar valor naquele conteúdo, não é só uma forma de captar o contato a qualquer custo, né? Então, mesmo que aquele contato não se torne eventualmente uma venda, se aquele conteúdo fez a diferença, se ele enxergou valor naquele conteúdo, isso já é muito importante para a nossa estratégia de inbound, porque ele não pode não ser uma venda hoje, mas ele pode ser uma venda daqui a alguns anos, ou então ele pode ser uma pessoa que indica, né, a nossa empresa. Então as landing pages funcionam como uma via de mão dupla. A gente ganha, por parte da empresa, ganha aquele contato para a gente trabalhar e possivelmente concluir numa venda, mas o lead também ganha algo em troca, né? Ganha informação. Então é muito importante a gente salientar isso. Uma vez que ele converte, ele se transforma num lead e cai na nossa base de leads. E aí entra na estratégia de inbound, que é basicamente trabalhar aquele lead, né? Cai no que a gente chama de nutrição de leads, né? Que é um termo do inbound marketing. O que é a nutrição de leads? É você entender em que etapa aquele lead está do funil e da jornada de compra, né? E trabalhar a comunicação para que ele percorra essa etapa da melhor maneira possível. Seja identificando, se ele realmente tem um problema, então a gente vai comunicar essa parte. Uma vez identificado que ele tem aquele problema, a gente pode mostrar que aquele problema tem solução. Então, que é aquela parte da comunicação meio de funil, né? Uma vez que a gente identifica que aquele problema tem solução, aí entra a parte da gente falar, olha, a nossa empresa oferece soluções para esse problema. Talvez você esteja interessado nos nossos serviços ou nos nossos produtos. Completando esse funil e fazendo essa qualificação, é que a gente nutre o lead, qualifica ele e levanta a oportunidade, se transforma numa oportunidade para o time de vendas. É onde a gente passa a bola para o time de vendas. O lead, a gente entende que ele completou o funil, ele já sabe que ele tem problema, ele já sabe que o problema dele tem uma solução e sabe que a nossa empresa oferece aquela solução. E aí entra o time de vendas, né? Que a gente gerou uma oportunidade para o time de vendas trabalhar. Então, só fazer observação também, Alexandre, que a gente percebe, estudando aí as etapas do funil, como é importante que todas as partes da equipe estejam integradas, né? Porque é como, por exemplo, a gente falar de conteúdo como se fosse uma coisa, o design outra, o inbound, e trabalhar essas ideias como se fossem silos, só que, na verdade, só funciona se está tudo junto, né? Então, pode ver que a nossa estratégia de nutrição, de qualificação do lead, funciona se a gente tem um bom conteúdo, se esse conteúdo ele é estratégico, ele é pensado para as necessidades do nosso segmento mesmo, se isso é acompanhado de um bom design, se a gente está integrado com as metas e as necessidades da área de vendas, então a área de inbound está junto ali de tudo, né? A gente tem que pensar nessa estratégia amarrando todas. O valor percebido passa por todas as frentes, né? Exatamente. Isso é muito legal, porque quando a gente percebe uma estratégia sendo feita num funil, normalmente as empresas chegam, né, alguns prospects, quando vêm conversar com a nossa equipe, eles chegam com ações soltas, né? Eu faço blog, e aí eu converto, mas depois eu não relaciono, ou então, ontem o pessoal do design falou sobre isso, né, que às vezes o site está comunicando com uma identidade, a rede social está comunicando com outra, aí o cara recebe um e-book que não tem nada a ver, nem sabe que é da mesma empresa, porque não cria uma unidade, então, realmente essa integração é importante. Então, o que vocês falaram aqui foi, primeiro, fazer, de acordo com o setup, a gente faz a atração, rede social, conteúdo, SEO, Google Ads, Social Ads, para trazer para o site. Chegando no site, estratégia para conversão, que são as landing pages, e aí eu gostei uma coisa que o Diego falou, que conversão por conversão não funciona, né? Tem que realmente entregar algo de qualidade para quem está convertendo, porque você perde um potencial comprador realmente para a sua empresa, né? Se o que estiver sendo entregue não é de qualidade, nem respondeu o que ele pediu ali quando ele baixou o material. Feita essa conversão, começa a receber os e-mails, que é uma nutrição para educar, até ele virar uma oportunidade para a área comercial. E, claro, integrando todas as áreas para que todo mundo se comunique pensando numa estratégia única. Legal, muito bom. E aí, vocês comentaram sobre a questão do fluxo de automação. E aí tem duas perguntas até que eu acho que tem a ver um pouco com isso, que gera muita dúvida. Eu acho que é interessante falar sobre, primeiro, o que realmente é e como que monta um fluxo de automação.
E 2 temas que aí eu vou jogar uma bomba para vocês aí, mas que são temas que geralmente a gente escuta isso muito, que é a questão do lead scoring e do lead tracking, né, que são 2 atividades que também estão muito associadas ao funil e essa geração de oportunidade. Então, se vocês puderem falar um pouco da automação, do lead tracking, do lead score também. Eu vou começar. Pode falar. Pode começar, Diego. Eu vou começar falando sobre o lead score e o lead tracking, né? Porque, uma vez que o lead entra na nossa base, nem todo lead ali vai se transformar numa venda. A gente tem consciência disso, a gente sabe que muitos nomes ali, tem muita gente curiosa, né, que tá interessado ali no que a gente está ofertando, mas, assim, comercialmente falando, não tem valor. Então, uma vez que ele se torna lead, o nosso trabalho é tentar separar o que realmente pode se tornar oportunidade e o que a gente deixa de lado, né? Uma forma de fazer isso, tem algumas ferramentas, mas a principal que a gente usa, principalmente no RD Station, é o lead scoring, que é basicamente uma forma de você classificar aquele lead, você dá uma nota para ele. O RD ele permite 2 tipos de classificação, tanto por interesse quanto por perfil. O perfil é o mais comum, né, que é basicamente você ver quem é aquele lead e classifica se ele é um lead perfil A, perfil B ou perfil C. E essas métricas, a gente define, de novo, lá no setup. A gente fez toda aquela pesquisa para entender qual é a persona, né, com quem que a gente está falando, o que é o cliente ideal, né, e o que o nosso cliente considera como sendo um lead qualificado. Então, todo esse estudo a gente implementa na hora de fazer o lead score. Então, a gente classifica lá dentro da ferramenta o que a gente considera como sendo um cliente perfil A, o cliente perfil B, o cliente perfil C. O perfil, né, dando um exemplo, pode ser tanto o cargo, por exemplo, do lead, pode ser o segmento em que a empresa dele atua, pode ser o tamanho, efetivamente, da empresa, né, o número de faturamento, o número de funcionários, e tanto quanto perguntas mais específicas para cada cliente, né. Por exemplo, eu vendo uma consultoria de um sistema específico. Então, um fator determinante naquele perfil é se ele usa aquele sistema, porque se ele não usa aquele sistema, né, não faz nem sentido a gente fazer uma comunicação para ele. Então, o perfil também varia de acordo com cada cliente. E ali a gente estuda, a ferramenta faz isso de forma automática, né, a gente classifica as metas, né, coloca ali as métricas, coloca ali o que é importante e o que não é importante, e de forma automática a ferramenta calcula aquilo ali para a gente. E calcula qual lead é perfil A, qual lead é perfil B e qual lead é perfil C. Um lead de perfil A significa que ele está pronto para venda? Não é isso, né? Ele só está falando que ele é próximo do que aquilo que a gente se espera como cliente ideal. Não significa que ele está pronto para ser abordado pelo time de vendas. Significa internamente que a gente vai trabalhar ele de forma diferente. A comunicação vai ser especializada. Também não significa que um cliente do tipo B e do tipo C a gente vai descartar. Também cai no mesmo escopo, né? A gente vai tratar ele de forma diferente para que, quem sabe, ele se torne um cliente de perfil A. O lead scoring de interesse, ele anda lado a lado com o lead tracking, né? O que é o lead tracking? É uma forma de você traquear como aquele lead está interagindo com o seu conteúdo, seja no seu site, seja quais materiais ele está baixando e como ele está interagindo com os nossos e-mails. E aí a gente determina uma pontuação para esses tipos de interação, né? E no final classifica, né, os leads que estão interagindo mais com os nossos conteúdos e os que estão interagindo menos. O lead scoring, tanto de interesse quanto de perfil, eles andam juntos, né? Não dá para você considerar um, você tem que considerar o outro. A gente pode estar trabalhando um cliente perfil A, que é um cargo que a gente considera alto, é um cargo decisor, e é uma empresa grande, mas aquele lead não está interagindo com nossos conteúdos. Então, ele não está abrindo nossos e-mails, ele não está entrando no nosso site, então a gente nem sabe se ele está realmente considerando a gente. Então, a gente tem que trabalhar essa frente. Do mesmo modo que a gente pode ter um lead que está interagindo muito, que ele tá consumindo muito nosso conteúdo, mas ele não é o perfil ideal. Então, a gente tem que sempre, quando faz a estratégia, né, o planejamento da estratégia, levar em conta essas duas frentes. Não pode considerar um e descartar o outro. E o fluxo de automação, né, ele entra nessa questão porque num cenário em que a gente tem poucos leads entrando na base, a gente até consegue, né, organizar sem o auxílio de uma ferramenta.
tá entrando 10 leads, 20 leads, a gente faz ali coloca num Excel, numa planilha, aí identifica ali manualmente mesmo, esse lead veio de tal fonte. São 10, 20 leads, para esses aqui eu vou mandar tal tipo de e-mail. Beleza, quando o número é baixo, isso é até aceitável. Mas pensa num caso em que tem 8 mil leads, 10 mil leads, 15 mil leads. Isso se torna inviável, porque são tantas frentes, né? A gente não sabe. O lead pode estar vindo de rede social, o lead pode estar vindo de anúncio, ou pode estar vindo um contato do site. 20 leads caindo por dia, 100 leads caindo por dia. Então, a gente acaba perdendo um pouco de controle. Nesse caso, entra uma ferramenta de marketing, né, de inbound marketing, como a Rede Station, como o HubSpot, que é de vital importância para a estratégia, e entra a automação, né, os fluxos de automação, que eles fazem isso de forma automática. A gente seta as regras, né, a gente fala, quem vem de tal fonte, as pessoas que baixaram esse material, eles vão receber tais comunicações em tais dias, vai ser dessa maneira. E os que vieram de outra fonte, vieram de anúncio, vão receber essas comunicações. Ou então também pelo funil, né? Uma pessoa que baixou um conteúdo topo de funil, ela não vai receber as mesmas comunicações de uma pessoa que já está no fundo de funil. Por isso entra a automação de marketing, né? Ele identifica isso de maneira automática. Então a gente deixa ali a ferramenta trabalhando de forma automática para que a gente ganhe escala, né? Para que os leads sejam atendidos da forma personalizada, da maneira certa e de forma automática, que é o principal. Acho que são as principais palavras acho que são as principais palavras da automação, né? Que é escala e personalização. E aí tem uma coisa também que é importante aqui, até quando a gente fala do lead tracking, o lead scoring, claro, né, que te ajuda a gerar oportunidade para a área comercial, chegar mais qualificado. Aí, de novo, a gente volta lá na conversão, ela tem que ser realmente de acordo com o que a empresa precisa, qualificar o que precisa para ter um Market Qualified Lead, um MQL realmente bem estruturado. E outra coisa também, já integrando um pouco da área de vendas, é que quanto mais o marketing trabalhar para gerar um lead qualificado e com uma estratégia de lead tracking, é melhor, porque o comercial também, a pessoa de vendas, quando ela recebe uma oportunidade que vem do inbound, ela consegue acessar a ferramenta, por exemplo, ela consegue acessar o RD Station e analisar por tudo que aquela pessoa passou e recebeu de informação. Então, num contato comercial, você já entende que aquela pessoa leu um material sobre a consultoria do software, ela tem o software, né, ela quis fazer um teste lá de assessment e o nível de maturidade dela, de segurança da informação é 1, 2 ou 3, então você já consegue ter essa visão. Então apoia muito também a área comercial, ou seja, enriquece mais ainda o processo de venda. Né? Por isso que muitas dessas ferramentas hoje de marketing geralmente têm integração com o CRM, né? Que é justamente para que a gente tenha essa integração entre as duas áreas, e a gente sabe, entra muito também no que a gente trabalha como segmentação dos leads, né? Toda essa questão da automação e do fluxo permite que a gente crie segmentações para que a comunicação seja personalizada, os conteúdos sejam personalizados, e é o ideal para que a gente qualifique esse lead, a bola já chega ajeitada ali para o pessoal da vendas, né? E a comunicação personalizada, ela vem associada à persona, né? E ao desafio que ela encontra ali para direcionar. Sim, exatamente. Porque muitas vezes a nossa empresa pode oferecer um produto ou um serviço, só que as necessidades dos nossos clientes vão ser diferentes, né? Então, por exemplo, se a gente está tratando ali de uma empresa de tecnologia, ela pode oferecer uma solução de data center. Pode oferecer uma solução de data center, só que nem todos os clientes vão ter a mesma necessidade por data center, nem todos os clientes vão ter os mesmos desafios, isso a gente identifica lá atrás, nas nossas personas, a gente identifica os nossos públicos, né? Isso varia muito de segmento, de escopo de empresas que a gente atende, e tudo isso reflete nas nossas estratégias de inbound, na nossa segmentação. Legal. Muito bom, muito bom. Acho que tinha dado um eco aí, mas já parou já. Obrigado aí, pessoal, que vocês avisaram aí que estava refletindo. Bom, boa, muito bom. E aí, pensando nisso, dentro da estratégia inbound, se a gente tem o funil desenhado, a gente tem as estratégias todas de conversão, geração de MQL, qualificação com o lead score, mais o lead tracking que você vai pontuar por utilização e uma consistência, claro, né? E aí você chega no momento, como você diz, de integrar com o CRM e entregar a oportunidade para a área comercial. E aí,
Acho que, como qualquer planejamento é importante, né, a gente tem que planejar, executar essas atividades e depois a gente tem que medir. E o que vocês sugerem, por exemplo, quais são as métricas que a gente pode utilizar como sendo principais ou essenciais ali para começar uma estratégia de inbound marketing? Ou continuar, né, quem não mede hoje, como que pode medir? Eu acho que a gente pode definir 2 tipos de métricas que são muito importantes. As métricas do funil, por si só, né, a gente pega todo o funil, do lead se tornando visitante até uma oportunidade, e mede ali o número, né, a porcentagem de quantos leads estão passando em cada etapa. Aí a gente consegue perceber, por exemplo, estão tendo bastante visitante, né, um número muito alto de visitantes, mas a conversão desses visitantes em leads está baixa. Ali a gente consegue identificar quais são os gargalos, né? Poxa, se a gente está tendo bastante visitante, mas o número de leads está baixo, talvez a nossa estratégia de conteúdo não esteja ajustada, talvez as nossas landing pages estejam com algum tipo de problema. E o mesmo vale para o contrário, né? Se a gente está tendo uma taxa de conversão muito boa, mas o número de visitantes está muito baixo, talvez a estratégia de redes sociais não esteja adequada, ou então o SEO não está sendo bem trabalhado. Então, essas métricas de uma parte do funil para outra são essenciais para medir diretamente a efetividade do nosso trabalho, né? Seja de visitante para lead, seja de lead para lead qualificado, seja de lead qualificado para oportunidade, são nesses intervalos que a gente identifica onde a gente pode melhorar. São as principais métricas que eu acredito que seja. E tem também o ROI, né? Que a gente calcula ali o quanto a gente está investido, seja na ferramenta, seja nos profissionais, seja em anúncio, e quanto a gente está trazendo de retorno. Tem 2 tipos de ROI, né? Tem o ROI em oportunidades, quanto a gente está levantando de oportunidades, e quanto a gente está levantando de vendas. Os 2 são importantes porque a gente, de novo, né, consegue medir ali o gap entre marketing e vendas. Então, se a gente está gerando bastante oportunidade e não está vendendo, talvez a estratégia de qualificação, a estratégia de lead qualificado não está ajustada, a gente não está entregando os melhores leads para o time de vendas. Ou então, talvez, o time de vendas não esteja sabendo lidar com os leads que estão chegando, né? Com as oportunidades que estão chegando. Então, as 2 métricas é importante, né? O quanto o ROI em oportunidades, né? O quanto está sendo gastado, e o quanto estão gerando de oportunidade, e o quanto está gerando de vendas também, né? As 2 pontas. Uhum. Novamente, a gente percebe que muito do que a gente começa definindo nas nossas estratégias é o que vai impactar aqui, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que até o pessoal do CS comentou também aqui na nossa semana, que são as métricas de vaidade. Que são métricas que a gente vai ver, vai encher os nossos olhos, só que, por exemplo, o número de curtidas na página tá bom? Poxa, ok, isso é importante, é importante. Essas curtidas estão virando conversão? Se elas não estão, então alguma coisa na nossa estratégia não está afinada. Então a gente precisa ter atenção no que é importante, no que a gente definiu como meta. Então, a gente está batendo o número de visitantes, bacana, mas a gente está batendo o nosso número de conversões, essas conversões estão se tornando oportunidades. E uma vantagem da gente ter estratégias de inbound, a gente utilizar ferramentas de inbound, como o RD, o HubSpot, que ele falou, que a gente consegue ter esse retorno praticamente em tempo real. A gente consegue ter uma análise de longo prazo, consegue deixar aqui rodando, gerar relatórios que dão todas essas métricas para a gente, mas a gente também consegue acompanhar ali em curto prazo. Então, eu fiz uma ação nas redes sociais, eu já consigo ver, poxa, quais posts estão funcionando, quais não estão, qual está sendo o meu retorno dentro dos ads que eu estou fazendo, que ad dá certo, que ad não dá certo, e permite que a gente vá no dia a dia mesmo, afinando ali a nossa estratégia. Ótimo. E aí, vai lá, Diego. Um ponto muito importante também que a gente precisa fazer são testes, né? Teste AB. Uhum. Isso parte muito das métricas, né? Então, a gente olha ali, o e-mail que a gente está disparando, as campanhas que a gente está disparando não estão gerando resultado. Talvez seja a hora da gente fazer testes, né? Testar um título diferente, de testar uma landing page, de testar formulários diferentes, formas de captação diferentes. Então, aqui no inbound marketing, o teste é essencial, assim, nada... Não tem... tudo no teste, tudo na base da tentativa, né? Já tem a fórmula pronta, né? Não tem a fórmula pronta. É qualificar o nosso público, mas qualificar a nossa comunicação junto, né?
É buscar o público que a gente quer e ver o que funciona com o público que a gente quer. Exato. E aí tem uma coisa também que é interessante disso que vocês acabaram de falar, que é o que funciona para um não funciona para o outro, né? Não necessariamente funciona para o outro. A metodologia, claro, ela é a mesma, né? O funil, atrair, converter, relacionar e tudo mais, mas uma ação específica de um cliente não vai funcionar em outro cliente. A gente sabe muito bem disso, por isso que testar é importante. E aí vocês comentaram aí uma coisa também, que é um ponto que eu acho que é bem relevante reforçar isso, principalmente para o pessoal da área de marketing, que é o quê? Quando o lead é gerada essa oportunidade, né? Está medindo ali, dentro das métricas, está ali quantas oportunidades foram geradas e quantas vendas foram geradas das oportunidades que vieram do inbound. E a área de vendas realmente pode ser a oportunidade não qualificada, que aí é ajuste do marketing, mas também a área comercial pode não saber vender para um lead que vem do inbound. Por quê? O comercial, muitas vezes, ele está acostumado a vender num formato que ele prospecta, ele entende uma demanda, ele viu o que o cara precisa, e aí ele desenha um plano. Quando chega do inbound, vem uma pessoa que normalmente ela já está preparada para a compra. Ela já estudou sobre aquilo tudo ali, ela já entendeu o que é, e ela quer só tomar uma decisão. Então, é uma forma de venda também diferente. Então, é bem importante que o time de marketing, e a gente coloca isso muito, que o time de marketing também tem que ter essa proatividade de educar o time comercial da sua empresa para poder mostrar a importância de trabalhar aquele lead e obter todas as informações sobre o motivo do fechamento ou não das oportunidades para poder ajustar dentro do marketing que está sendo feito. Então, tem uma coisa que é muito importante, que é trabalhar, o marketing ele passa a se tornar uma área muito mais importante do que era antes. Então, eu falo isso muito antes de digital, que era o marketing, eu fiz um PPT, mas eu não sei se isso deu resultado, né? Não consigo medir o evento ali, eu vi que veio tantas pessoas, mas daqui a 3 anos vai vender. Com o digital isso some, ou seja, o marketing ele tem uma oportunidade, o departamento de marketing, ele tem uma oportunidade de realmente se tornar estratégico dentro das empresas de tecnologia. E aí depende da área de marketing, né? E aí é realmente querer envolver com a área comercial, querer buscar número, o famoso dar o cara a tapa, né, de olhar e falar, estou gerando lead ou não estou gerando oportunidade, elas são boas ou não são. Porque isso dentro de uma estratégia inbound é essencial para garantir que tenha o sucesso e que possa melhorar, né, e mostrar realmente números ali. Então, faz muito sentido o que vocês colocaram aí das métricas e essa análise do marketing, mas também marketing entrar em vendas. Eu achei muito importante isso que você falou, né, Alexandre, de cada cliente é diferente, né? Assim, o que funciona para um não funciona para outros, né? E isso é por isso que a gente faz todo esse estudo na parte do setup, né? Por isso que a gente sempre monta a persona, monta o ICP, o MQL, faz análise SWOT, porque a gente precisa entender qual o contexto que a gente está inserido e entender quais ferramentas vão funcionar para um e quais vão funcionar para outros. Então, não adianta a gente querer tirar para todo lado e achar que, deu certo tá dando certo com essa empresa, replica na minha. Às vezes não funciona, então é importante a gente ter tudo isso certinho, a comunicação certinha, a comunicação certa para cada cliente, né? Exato. Uhum. Não só pensando em clientes diferentes, mas às vezes dentro do nosso próprio negócio, né? Então, dentro de uma empresa só que pode atender a diversos segmentos, não necessariamente que vai atender um, vai atender o outro, porque os desafios são diferentes. Então, a gente tem uma empresa de tecnologia que vai atender, por exemplo, o segmento de educação e o segmento de saúde. São desafios diferentes. A solução e o serviço que a gente vende pode ser essencialmente parecidos, só que os desafios são diferentes. E a gente tem que pensar nisso e, às vezes, até estruturar fluxos diferentes para ter funis diferentes, para atender esses segmentos diferentes. E é isso, a gente vai testando e vendo o que funciona, o que não funciona, e sempre personalizando ali a nossa comunicação. Ótimo. Isso é um ótimo exemplo, porque vamos pensar, um diretor de uma escola que compra uma tecnologia, ele é atraído de uma forma, e um diretor de um hospital talvez é atraído de outra forma para comprar o mesmo RP, por exemplo. Então, pensar Exatamente. Em formas de atrair esse cliente. Isso faz muito sentido, sim, com certeza. Muito bom. E aí, até estendendo um pouco mais disso, a gente fala, em todos a gente trouxe isso, que é a questão da jornada do cliente. Quando a gente tem uma estratégia que a gente reforça isso muito com a nossa base, que é de marketing, vendas e área de pós-venda, que é o CS, né, de fazer essa integração desde o cara, quando o cliente, o prospect, quando é atraído pelo marketing, vendas vende, e ele confiou, e a pós-venda entrega o que foi comprado, isso você garante que ele tem uma experiência positiva. E aí o marketing também pode influenciar nisso, porque a partir do momento que ele começa a medir, ainda pensando nas métricas,
que ele começa a medir quanto que ele gera de resultado para vendas. Gerei 100 leads, geraram 10 oportunidades, que viraram 5 propostas, que fechou uma venda. Beleza, fechei marketing e vendas. O que marketing pode começar a medir também é o quê? Lá na área de pós-venda, aquele lead que veio do inbound, quanto tempo que ele fica na sua empresa? Aí você começa a medir o lifetime value dele. Então, ou seja, eu preciso de ter 100 atrações de lead, por exemplo, para gerar uma venda e garantir que fique um cliente por mais ou menos 3 anos na empresa gerando tanto de faturamento. Ou seja, você consegue muito além disso e aí, de novo, o marketing se torna mais estratégico ainda porque ele está olhando para o negócio da empresa e não está ali só preocupado se é só o conteúdo que está bem feito ou não ou se o design está bonito, mas ser realmente estratégico. Então, ter essa visão é muito legal e, de novo, como nós todos aqui temos esse propósito dentro da empresa, a gente realmente incentiva isso porque eu acho que faz muito sentido, né? Então, o que vocês estão trazendo de métrica, eu complemento com isso porque marketing pode ser ainda mais estratégico dentro das empresas se ele conseguir trazer números bem reais ali do que ele realmente gera de negócio. Boa. Muito bom. É o marketing que não para mais depois que a venda fechou, né? Exato, a gente mostrar que ele é integral em todas as etapas do negócio. Exatamente. E nem depois que a oportunidade foi gerada. Que às vezes muita gente entrega a oportunidade, pô, entreguei, e agora é problema de vendas. Não, mas né, o que a gente está fazendo cooperadamente aqui. Legal. Bom, e aí a gente, falando ainda do inbound, o inbound ele tem, vocês falaram aí de fazer uma estratégia de inbound por segmento, tanto pode fazer para a área de saúde, para a área de educação e tudo mais, para uma mesma empresa. Só que também o inbound ele pode gerar outros tipos de ações, né? Isso a gente tem cada vez mais comprovado. O que vocês acham, como que vocês acham que uma área de marketing, como estratégia de inbound, pensando nessa metodologia, pode ajudar ainda mais a empresa? Primeiro, só estendendo o que eu falei, tendo essa visão de que não acaba quando a gente gera oportunidade ou gera venda. Então, o inbound ele pode ajudar a fechar uma venda que antes não fechou, a recuperar um cliente perdido, e pode ajudar, além da venda, outros departamentos da própria empresa. Então, por exemplo, uma estratégia que até a gente aqui da Marketing vem falando, vem produzindo conteúdo, é o inbound recruiting, né? Que é utilizar estratégias e a lógica do inbound para qualificar e atrair candidatos para a nossa empresa. Então, pode aqui, a lógica é a mesma, só que nosso objetivo agora é trazer os colaboradores mais qualificados, né? Vai auxiliar desde o nosso processo de seleção, recrutamento, e isso também pode acabar funcionando dentro da própria empresa, pensando em engajamento, em retenção, em qualificação dentro da própria empresa. Então, aplicar, por exemplo, transformar a sua empresa no seu cliente de inbound, né? Então, desenvolver comunicações para os colaboradores, sempre mantê-los engajados, criar fluxos, criar comunicações. Ter a ideia de que o inbound, talvez mais do que uma estratégia de venda, é uma estratégia de comunicação e relacionamento. É uma estratégia de atração. Então, além de atrair para vender, o que a gente pode atrair para a nossa empresa? Pode atrair candidatos, a gente pode atrair os nossos próximos colaboradores. Não acaba numa oportunidade ou numa venda. Uma palavra que a gente gosta bastante é fidelização também, né? Porque o cliente, a gente não para de comunicar uma vez que a venda é feita, né? Então, a gente pode trabalhar para que o nosso consumidor final, nosso cliente final, se encante pela nossa empresa e se torne uma pessoa que divulgue a nossa empresa e seja um embaixador, né? Então, o inbound ajuda nisso também. Então, você passa a comunicar de uma forma diferente, né? Você não está focado mais em vendas, mas o seu foco vai ser na fidelização, né? Mostrar para ele que, embora ele agora ele seja um cliente, mas mostrar para ele que ele ainda é importante. Isso é muito importante também. O inbound é uma ferramenta que também serve para isso. Muito bom. Eu, pegando o gancho um pouco primeiro aí do inbound recruiting, nós já vimos fizemos já algumas ações até com a própria RD sobre isso, e o que a gente tem visto é que realmente a atração de profissionais, ela tem sido cada vez mais difícil, né? Hoje, a pandemia ela ainda trouxe essa questão do isolamento, que a contratação de profissional não necessariamente tem que ser na sua cidade, você pode contratar em qualquer lugar do mundo, né? Então, se tiver uma pessoa que fala o português e está lá na Austrália, por que não pode trabalhar dentro da Outmarket para atender um cliente aqui no Brasil, né? Ou fora do Brasil também? Porque você quebrou essa barreira. Então, atrair talentos
realmente é uma estratégia que tem sido mais valorizado pelas empresas, e o marketing tem dado esse passo para ajudar a área de RH. Então, eu concordo que o inbound recruiting também é uma boa ferramenta, uma boa estratégia para ser utilizada, usando a metodologia do inbound marketing e com conteúdo, né, conteúdo sobre a cultura da empresa, sobre o porquê que aquela empresa é valorizada. O caso de sucesso não é de um cliente, mas é de um colaborador, né, uma pessoa da equipe falando sobre aquela empresa e tudo mais. Então, isso faz muito sentido. E a parte de fidelização nem se fala, né, porque se dá uma sequência lógica pelo trabalho. Exatamente. E, às vezes, continua gerando oportunidade dentro da própria empresa, né? Porque não quer dizer que você não pode, por exemplo, ter um cross-sell, né? Fazer a venda cruzada entre as coisas, entre o que você oferece dentro da sua empresa, fazer um upsell com clientes que, às vezes, já são antigos dentro da empresa. Então, é pensar que a comunicação e o relacionamento continuam. Exatamente. Aqui até estou acompanhando vocês aqui, eu vi no chat aqui que a Bárbara colocou que é muito importante a abordagem da fidelização dos clientes. Muitas empresas se esquecem de prosseguir com o contato após venda, e é exatamente, Bárbara, porque normalmente é o que a gente falou da experiência do cliente, né? Se atrai com uma estratégia de marketing muito bem feita, com conteúdo muito bom, a área comercial faz um trabalho muito bem feito, te mostra que a solução que ele conheceu pelo marketing faz sentido e a área de pós-venda não entrega. Então, manter isso, por isso que o marketing ele pode entrar nessa parte do pós-venda também, com essa estratégia de manter a comunicação, NPS, né, entender qual está o nível, não NPS, não necessariamente só NPS, mas qualquer tipo de pesquisa para entender como está a satisfação do cliente, até porque a promessa começou pelo marketing, né, o marketing que falou, eu resolvo o seu problema, estou educando sobre um problema que você tem. Então, acompanhar isso realmente faz muito sentido. E, claro que isso, pensando como negócio, gera a possibilidade de novas vendas, né? Então, dentro da área comercial ainda é uma oportunidade de gerar novas oportunidades de vendas, porque você pode trabalhar um fluxo para cross-sell e upsell, enfim, também, que pode gerar esse fluxo todo rodando ali. E até para futuros conteúdos, né? Porque a oportunidade, o cliente de hoje vai ser o caso de sucesso que a gente cria amanhã. Exatamente. E tem outro ponto também, ainda pegando o gancho nessa questão do que o inbound pode fazer, mas focando na área de vendas, marketing também a gente percebe que normalmente o envolvimento com a área comercial perde a oportunidade de participar de processos de venda. Para sentar na frente do cliente numa reunião, tanto de prospecção, do outbound ou do inbound que seja, mas de uma reunião de prospecção, quanto numa reunião de fechamento, porque é um momento extremamente rico para poder entender a objeção. E aí ali você entende qual que é o problema que o cliente normalmente traz, e quem trabalha em área comercial sabe que começa a virar um padrão, né? Os problemas são sempre os mesmos, então o marketing começa a entender quais são os problemas que existem e escuta isso, que é importante, mais do que o outro falar, e começa a entender qual que é a objeção que normalmente dificulta o processo de venda. E aí marketing consegue criar conteúdo ou estratégia, aí o conteúdo pode ser texto, pode ser um vídeo, pode fazer um caso de sucesso sobre aquela objeção que normalmente todo mundo tem para provar que consegue entregar aquilo. Então, também ajuda nesse processo de dar o suporte e escutar, né? Então, marketing estar dentro do processo de vendas também é importante por isso. E até gerar um novo pensamento sobre as pessoas, né? A gente começa a entender, a gente está atendendo pessoas com esse tipo de problema que a gente nunca tinha identificado antes. E aí muda uma estratégia que foi feita lá atrás, assim, o inbound marketing está sempre evoluindo, né? Não é só porque a gente fez lá atrás, o mercado está evoluindo, o conteúdo não é estático, né? O conteúdo também evolui, então uma coisa que a gente ouviu num fechamento de venda pode mudar a forma que a gente comunica lá no topo de funil, né? Exatamente. Isso pode ser benéfico, né? Exatamente. Você está tratando talvez um problema que para ele aquele não é o problema, é uma vírgula a mais que vai resolver, aí você adianta o processo. Principalmente no nosso mercado aqui, que é o mercado de tecnologia, né? Está sempre mudando, então Exato. O que antes era o problema, às vezes lá atrás, quando a gente definiu a persona, pode já ter sido solucionado. E agora o problema é outro, que as tecnologias mudaram. Evoluiu. A gente sempre tem que estar acompanhando. Exato. E aí tem mais um aqui também em comentário. Até, pessoal, quem estiver participando aqui no chat, embaixo aparece aqui, na hora que vai fazer o comentário, você pode fazer o comentário para todos os painelistas e quem participa, os atendis, ou só o painelista. Então, se colocar
all panelists, né? Tem this, vai para todo mundo, tá? Então tem alguns que estão chegando para a gente que só a gente consegue ver, mas a Flávia coloca uma coisa que é importante, que é gerar lead é muito importante, mas conseguir gerar mais negócio em sua base de clientes pode ser ainda melhor, que é fazer uma estratégia de marketing ou de comunicação ou um fluxo de automação com a estratégia do inbound para a sua base. Então, e isso a gente usa muito com empresas de tecnologia, que é o seguinte, vamos supor, o cara comprou uma solução de tecnologia, comprou o RP, né? E aí ele comprou o RP, está implementando, mas ele não comprou o suporte, que ele pode ter o suporte ali. Então, criar um fluxo para a sua base que tem o RP, mas não comprou o serviço de suporte, é o quê? Qual que é o problema se der um problema com o seu suporte, o que você garante, babá, redução de custo, caso de sucesso, o cara pode te interessar e o seu próprio cliente comprar, ou seja, marketing, de novo, ajudou a gerar vendas, não só para a área de vendas, mas lá na área de pós-venda, que é quando o cliente já está dentro da sua base, né? Então, isso é muito interessante também. E é mais fácil vender para o próprio cliente, né? Então, bom, já estamos quase no final aqui, e aí eu queria entender de vocês um pouco mais se tem alguma estratégia, alguma dica mais que vocês dão relacionada ao planejamento. Então, para quem está iniciando o planejamento ou que está estruturando o planejamento agora, mais alguma coisa sobre o inbound marketing que é relevante pensar ou levar em consideração? Ou o que fazer para começar? Uma coisa que eu acho importante falar é que a gente pensa muito no planejamento, porque o planejamento é uma etapa essencial ali para a gente encontrar as coisas, né? Só que tão importante quanto o planejamento são os testes que a gente faz. Então, eu vou dar recomendação de algumas ferramentas que dá para a pessoa começar, porque na hora que a gente coloca na prática e começa a comunicar com os nossos clientes, começa a gerar visitantes, que a gente vê o que funciona ou não. Então, vou dar dica de algumas ferramentas, por exemplo, o RD Station, HubSpot, são algumas dessas ferramentas que são conhecidas por serem pagas, mas tem módulos gratuitos também. Então, tem versões iniciais para quem quer começar a sua estratégia de inbound, para quem quer ver na prática, e são ferramentas que ajudam a visualizar melhor, né? Porque a gente explica aqui, a gente faz o possível para deixar claro como funcionam as etapas do funil, mas acho que fica mais palpável, fica mais claro quando você olha para uma ferramenta e vê, poxa, essas são as estratégias que eu vou fazer para atrair, essas são as estratégias que eu vou fazer para converter. E são ferramentas que possibilitam que você comece em versões iniciais, fazendo testes de graça, e aí vá aumentando com a necessidade do negócio. Legal, isso faz muito sentido. E aí, até antes da gente até ver com o Diego aqui, do que ele tem de dica, me surgiu uma dúvida aqui, que é o seguinte, vocês falaram um pouco sobre ads e sobre o processo de atração, de conteúdo e tudo mais. Qual que é a opinião sua, porque como vocês são as pessoas que estão ali naquele processo de fazer o processo de atração e gerar a conversão, entender a estratégia para isso, qual que é a opinião sua quanto ao Ads? Porque a gente vê normalmente que as empresas de tecnologia, empresas do B2B, acreditam no Ads até a página 2, né? Porque não investe tanto, acha que não tem que investir e tudo mais. O que vocês acham do Ads em relação ao processo de atração? O Ads, ele é uma estratégia fundamental, porque primeiro que você consegue segmentar muito bem ali, né? Você parece que está atirando para todos os lados, mas não, né? Você coloca o investimento em palavras que são relacionadas ao seu negócio. Então, as pessoas que estão procurando aquilo, elas estão muito interessadas. Então, quando fecha uma venda que veio do Ads, é porque foi um tiro certeiro, assim. Então, por mais que estratégias orgânicas sejam muito importantes, o SEO, essa parte mais orgânica que não precisa de um investimento, sejam muito importantes também na estratégia, a gente não pode deixar de lado o Google Ads, porque é uma escala muito maior, a gente vai aparecer para muito mais gente, e são pessoas que, na grande maioria, elas estão procurando aquilo que a gente está oferecendo. Então, é uma estratégia que com certeza não pode ser deixada de lado e tem que ser levada a sério assim. Realmente ajuda na atração, né? Agora concordo 100%. Acho que, principalmente porque a gente citou dois exemplos, né, que era o Google Ads e Social Ads, que são coisas que os usuários estão usando constantemente. Então, a chance dessas pessoas estarem expostas, sendo que elas têm interesse, é muito grande. Então, claro, como redes sociais, outra pode ser que nem todas que vão entrar vão gerar negócios, só que o número de visitantes está maior, você consegue realmente atrair pessoas. E é bom porque é um feedback que a gente consegue até para aplicar nas outras estratégias, né? Poxa, o que está funcionando dos nossos ads, né?
quais palavras, quais termos, quais temas que as pessoas estão buscando, então está sendo refletido no nosso Ads, que a gente pode trabalhar agora. E isso realmente faz sentido, que é entender qual palavra, que o Ads ele te permite entender como que o pessoal chega no site, como que seu potencial cliente chega no seu website, e aí você produz conteúdo para trabalhar o orgânico também, né? Boa dica. Muito bom. Bom, temos já algumas perguntas que foram respondidas, tem mais duas aqui ainda que são perguntas que deixei para vocês responderem. Vou começar primeiro aqui com a Camila, que ela pergunta, quais as melhores ações, chegou mais uma, quais as melhores ações para atrair leads para uma venda complexa? No caso, um software, um RP. Então, quais ações que vocês sugerem para atrair leads? Eu acho que vendas complexas exigem primeiro que a gente entenda por qual lógica os clientes vão passar por essas etapas, né? Então começa lá atrás no nosso planejamento, a gente entender exatamente quais são as dores dos nossos clientes, quais são as etapas, o que a gente está buscando desse perfil, para que a gente possa afinar e então trabalhar a nossa estratégia bem desde a parte da educação e da descoberta do lead. Então trabalhar esses conteúdos de topo de funil, que é aquilo. A venda é complexa e tem pessoas que têm essa necessidade e não exatamente sabem que o que você oferece é a solução. Então, trabalhar isso do topo, manter esse relacionamento e realmente construir a solução também como uma autoridade, né? E isso é feito em todas as etapas do funil. Uma dica que eu gosto de dar é que muita gente... O inbound marketing é uma estratégia a longo prazo, né? Mas isso não significa que não existem formas de fazer a curto prazo. Muita gente alega que não tem tempo ou não tem investimento suficiente para fazer um conteúdo que vai do topo de funil até o meio de funil, onde investir em produção de conteúdo, produção de vídeo, produção de e-book. Mas muitas vezes a resposta já está ali dentro da sua casa, né? Nem todo lead que chega, ele chega a topo de funil. Tem pessoas que já estão prontas para consumir o seu serviço, consumir o seu produto. Essas pessoas só precisam ser achadas, só precisam ser ofertadas as coisas certas. Então, uma apresentação que seja, uma apresentação do seu produto ali, já é um material rico. Se ele for bem produzido, se ele for ofertado da maneira certa, aquilo ali já pode ser uma forma de conversão a curto prazo, né? O lead não precisa ter sido trabalhado desde o começo. É claro que esse é o ideal, né? Mas isso não significa que não existam oportunidades que já estão prontas para fechar o negócio. Então, o inbound marketing consegue operar em todas as fases do funil. Não necessariamente precisa começar lá do topo para terminar no fundo do funil. Às vezes a oportunidade pode estar ali na sua cara, só precisa oferecer o conteúdo certo. Exato. Por exemplos que até o Diego deu, né? Por exemplo, se a sua solução tem uma versão trial que você pode oferecer, se você tem demos, tem empresas que gostam de trabalhar com promoção também, ou com consultoria para atrair para essa solução. São coisas que realmente não precisam passar desde o topo, depende muito da necessidade do negócio. Os especialistas sobre a sua solução, eles estão dentro da sua empresa. Então, é só você saber trabalhar a comunicação. As respostas já estão ali dentro da sua empresa, é só você saber ofertar, né? Como ofertar. Então, eu vou colocar mais duas ações também que podem ajudar muito nesse processo de atração, que são coisas que a gente faz, são ações que nós fazemos aqui, que realmente faz sentido. Uma primeiro, a criação de conteúdo, de novo, não necessariamente só texto, não é blog, nem e-book, mas webinar, vídeo, podcast, enfim, assessoria de imprensa, ou seja, tentar chegar no seu potencial cliente com conteúdo para educar. Então, entende o que é o segmento. Então, no caso aqui, um RP. Se é um RP que é para um segmento específico, se ele atende o varejo, quais são os desafios do varejo e começa a trazer conteúdo daquilo. E, principalmente, o conteúdo hoje, o webinar cresceu muito, o podcast cresceu muito, pode ser um tipo de conteúdo interessante, e fazer isso ou outras ações associadas a parcerias. Então, pensar em ação que seja, às vezes tem uma solução para o varejo, né? Uma empresa tem um RP para o varejo, ela tem uma solução de tecnologia, mas ele tem um parceiro, ou existe uma outra solução de varejo, sei lá, que é de vitrine. Para montar vitrine, é o cara que é o melhor montador de vitrine que existe no país. Traz esse cara, você não vai falar de tecnologia, você não vai falar de venda, você não vai falar de nada, você vai falar de como montar uma vitrine.
Naquilo, quando você faz isso, o cliente ele começa a te perceber como sendo, pô, o cara ele quer me vender uma tecnologia, claro, porque todo mundo quer vender, né? Ainda mais no B2B, todo mundo sabe disso, mas ele começa a enxergar que você entrega valor para ele com outras coisas que estão ajudando no negócio. Então, começa a se tornar uma autoridade, começa a se tornar uma referência, você começa a ser considerado para isso. Então, tivemos um caso da Outmarket, nós fizemos um evento recente com um cliente nosso e um parceiro nosso sobre LGPD. Outmarket não fala não vende consultoria de LGPD, não tem nada da área de advocacia aqui dentro, mas ajudar o mercado de tecnologia a entender sobre LGPD é importante. Então, o cliente começa a te olhar de uma forma que a sua empresa realmente está ajudando. Então, também ter essas parcerias faz muito sentido para poder gerar notoriedade e atrair. E porque marketing, de novo, tem que pensar de forma ampla, né? Não pode também só centralizar, o Google Ads não funciona. Mas o que você está fazendo diferente para atrair mais gente para o seu site ou para conhecer o que você faz, né? Então, e aí são as iscas que podem ser utilizadas aí. Muito bom. Bom, mais duas perguntas, uma aqui da Flávia. Qual a diferença entre enviar vários e-mails para os meus clientes e um fluxo? Né? Então, enviar vários e-mails ou fluxo? Qual que é a diferença e qual gera um melhor resultado? Assim, o resultado depende, né? Existem campanhas que são pontuais, né? Então não faria tanto sentido você colocar dentro de um fluxo, porque é só uma comunicação à parte. Mas a diferença, assim, um e-mail, ele para por ali, você envia e ele para por ali. O fluxo, ele não para, né? Primeiro que você ganha tempo, você não precisa ir lá, disparar um e-mail, você selecionar a base, entender. O fluxo, você seta uma regra e ele dispara automaticamente, então você ganha um espaço de tempo. E como eu comentei, ele não para por ali. Você, dentro do fluxo, você coloca ramificações, né? Então, dependendo da forma como ele interagiu com aquele e-mail, ou até mesmo, ele faz parte de tal segmentação, os leads vão percorrendo caminhos diferentes. Então, o processo é muito maior, né? O e-mail, ele termina depois que você faz o disparo, assim. Você consegue analisar as métricas, claro, mas a comunicação dentro de um fluxo é muito maior. E as possibilidades do que fazer com o resultado de um fluxo é muito maior. E o fluxo, principalmente, né, a função dele é nutrir, né? Então, você continuar mandando conteúdos dependendo da forma como ele está interagindo, né? Então, é uma lógica, né? É uma estratégia mais complexa. Sim. E existe uma lógica, né, de conteúdo para poder... Sim. Boa. Ótimo. E mais uma pergunta aqui, que é sobre LGPD, do Léo, que é sobre ações de inbound para LGPD. Vocês recomendam o envio de e-mail para a base de leads pensando em obter consentimento da base, ou seria melhor obter através de materiais ricos? Essa é a pergunta que acho que está todo mundo atualmente tentando responder, né? Eu acho que varia muito realmente da situação de cada empresa e da necessidade de cada negócio. Então, por exemplo, se a gente está tratando de uma empresa que está se adaptando, né, está tentando atingir o compliance e já conta com uma base de leads, aí a gente pode pensar, talvez valha a pena fazer uma estratégia de e-mails de opt-in. E trabalhar o opt-in, o consentimento, nos nossos materiais ricos, para que daquele ponto para frente, toda a base que a gente capture já esteja adequada à LGPD. Só que tem empresas em que, até mesmo pela lógica da comunicação que a empresa já estabelecia, talvez não tenha necessidade, porque muito desses contatos já pode se adequar à base de legítimo interesse, que é uma base que pode ser complicada de definir, mas pode também ajudar bastante as empresas a manterem a comunicação. Então, eu acredito que realmente é sempre interessante, assim, que se tem a oportunidade de ter o consentimento dos materiais ricos, que eles já estejam, é uma forma muito segura da gente garantir a nossa comunicação, mas que merece uma análise ali cuidadosa de situação para situação. Já é uma forma de conseguir o consentimento com um conteúdo que é interessante, né? Hoje mesmo chegou para mim um e-mail falando sobre isso, não sobre isso, mas de consentimento. E aí a empresa que mandou falando, se gosta dos nossos conteúdos e tudo mais e tal. E tem um ponto que é importante, que isso eu acho que é muito relevante, aí depende da estratégia de cada um, mas para mim, eu, Alexandre, considero isso como sendo relevante, que se a pessoa também ela não tem interesse em estar na sua base, não tem problema. Né? Então, às vezes, muita empresa fala, mas o LGPD, agora eu vou perder minha base. Tá, mas você tem, sei lá, 100 mil nomes. Desses 100 mil, você quer falar só com 10 mil.
que você está usando, gastando energia com 90, né? Os caras não querem comprar, não tem interesse, ou não é o perfil. Então, já está uma forma de limpar, e quem tiver interesse vai voltar um dia, ele já conhece a sua empresa e vai voltar. Então, não ter esse medo também, né, de ter essa quebra, mas trabalhar de uma forma que seja realmente de acordo com a lei. E aí entra mais uma vez a questão da gente oferecer conteúdo de qualidade, né? É isso. Se a pessoa está vendo o valor naquilo que a gente está mandando e-mail, naquele conteúdo que a gente está ofertando ali, ela provavelmente vai continuar na base, né? Ela vai dar o consentimento dela. Então passa muito pela nossa estratégia de conteúdo também, oferecer coisas de qualidade. E aí, até pegando o gancho da pergunta da Flávia, que é, se o conteúdo é de qualidade, ele recebe um fluxo, para ele faz sentido continuar, porque ele está sendo educado, cada e-mail que chega é uma novidade, alguma coisa que ele está aprendendo, que está fazendo sentido para o negócio dele, para a dor que ele tem. Se são os e-mails avulso, para ele vira quase que um spam, né? Cada dia chega um e-mail de uma coisa diferente, sem nenhuma estratégia, que pode perder um pouco um sentido ali, quando a gente fala principalmente do inbound, né? Muito bom. Já acabar se tornando uma outra métrica, né? No momento, acho que está todo mundo muito preocupado com a adequação, mas no futuro vai ser mais uma métrica de conteúdo, né? Exato. Quantos estão visitando, quantos estão dando consentimento, ou seja, querem receber. Já está ajudando a gente a pular de nível ali na qualificação. Exato. E na produção do conteúdo melhor. Muito bom, pessoal. Chegamos ao finalmente aqui com as perguntas. Agora eu vou pedir para vocês deixarem as dicas. Enquanto isso, para os participantes, eu vou pedir para responder a pesquisa de satisfação, que vai sair agora aqui na tela de todo mundo, para a gente poder cada vez mais melhorar o que a gente faz de conteúdo para o mercado de tecnologia. E aí, o Érico acho que já deu algumas dicas logo antes, e se tiver mais algumas para complementar, e o Diego também para poder sugerir alguma coisa e o pessoal começar a trabalhar a estratégia de inbound. E a pesquisa já está na tela de todos agora. Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que as certificações de inbound marketing, para quem quer se aprofundar mais no assunto, né, são muito importantes, tanto as da RD, da Resultados Digitais, quanto a da HubSpot, né, que também é referência internacional no assunto. Então, quem quer se aprofundar no assunto, eu recomendo, sim, as certificações deles. E o Eric, não sei se você vai dar mais alguma dica. Eu vou voltar nisso e vou dar uma recomendação que hoje eu acho interessante como inbound pode gerar conteúdo sobre o próprio inbound, né? Então, muitos desses que a gente está falando tem conteúdos de rápido acesso ali, então, recomendo blogs da RD Station, da HubSpot, a Rock Content também produz bastante sobre o inbound, sobre conteúdo, amarrando bastante todas as conversas que a gente teve até hoje, né? E são conteúdos que você pode ler e acessar aí rapidamente no blog, ou se aprofundar mais pelos materiais ricos. Então, acho um jeito legal de conhecer e de entender cada vez mais. Tem também algumas ferramentas de apoio, né, que a gente não falou. Ferramentas, por exemplo, para redes sociais, tem o MLabs, que a gente usa para alguns clientes, que é para dar apoio ali na questão dos agendamentos de redes sociais, nas métricas também. Tem outras ferramentas para diversificar o conteúdo, né? A gente fala muito sobre e-book, sobre guias, mas também tem outros tipos de conteúdo, né? Tem quizzes, que também tá bem na moda. Então, a gente tem SurveyMonkey, tem vários outros, tem o Quora também, que são ferramentas para esse intuito que são muito interessantes também. Estudar, né, outros tipos de formas de divulgar os seus materiais. Muito bom. Eu vou deixar uma dica aqui que tem falado isso todos os dias, mas é cada vez mais, de novo, pensando numa área de marketing estratégica, os profissionais de marketing e vendas têm que conhecer do mercado, né? Então entender o mercado de tecnologia. E tem uma pesquisa que saiu agora recentemente com um parceiro nosso que é a Advance, que é a pesquisa do mercado de TI, ela é feita trimestralmente, e o resultado do último trimestre já saiu, a gente já está com esse material disponível na Outmarketing, para poder entender como que está o mercado para o ano que vem, até para poder ajudar a definir as estratégias de marketing, considerando o que o mercado tem falado. Então, um resultado até positivo de crescimento, esse ano foi um mercado, de uma forma geral, foi positivo no mercado de tecnologia, então poder analisar isso também para que, de novo, a conversa, quando for montar um planejamento e apresentar um planejamento de marketing para a diretoria, para o board, que não seja um plano de marketing de ação, né? Vou fazer conteúdo, vou fazer não sei o quê, não, mas vou pensar no resultado porque o mercado está falando isso, e aí realmente pensar em resultado e estratégia. Então fica essa dica aí para poder o pessoal também acompanhar. Ok? Pessoal,
participantes aí, obrigado pela participação de mais um dia. Amanhã, marketing e vendas, integração para a gente fechar a semana. Está sendo bem produtivo, o conteúdo está realmente de muita qualidade. Eric, muito obrigado pela participação. É isso. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Diego, pelo bate-papo. Obrigado, pessoal que assistiu também. Estamos sempre aí. Valeu. Diego, muitíssimo obrigado. Que tenhamos próximos. Eu que agradeço o convite, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenha sido importante para todo mundo aí. Obrigado. Com certeza foi. E amanhã a gente revê todo mundo no integração de marketing e vendas. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, valeu.